A equipe 2 avança para a Casa Vermelha, armas preparadas. Seus comunicadores crepitam com informações transmitidas pelo drone acima. Uma assinatura de calor dentro. O alvo definitivamente está em casa. O líder do esquadrão sinaliza para os soldados cobrirem o flanco da equipe. 2 de seus homens entendem de imediato, rifles em punho. O resto da equipe 2 se alinha, esperando a ordem para invadir a porta. Mas antes que consiga falar, um dos homens, T-22, nota a maçaneta da porta se mover. Ele grita, alertando os outros. A formação dele se aperta. Assim também, a pressão sobre as empunhaduras de seus rifles aumenta, assim como o alvo aparece por trás da porta. O líder do esquadrão se estabiliza. Ele sabe que o alvo se parece com uma mulher comum, ou ao menos costumava ser. A transmissão ao vivo, pelos óculos no capacete, mostrava a verdade. Grandes manchas vermelhas cobrem a maior parte do seu rosto, descendo pelo pescoço e braços até os dedos. Os dedos seguram uma faca de cozinha. O alvo, docemente e inocentemente, recebe os homens armados em sua porta, convidando-os a entrar. O líder do esquadrão grita para ela se jogar no chão e largar sua arma. Mas ainda assim, o alvo insiste que o time de homens fortemente armados em equipamento tático pare de ser bobo e os convida para entrar e ficar por um tempo. Ela dá meio passo para fora da porta em direção à equipe 2, faca ainda firmemente em sua mão, apesar dos avisos do líder do esquadrão para ficar onde está. Nenhuma de suas ordens para largar a faca e ficar parada parece dissuadi-la. T-24, o membro mais próximo dela, alcança seu cinto e desengata uma granada de termita. A fundação já autorizou o seu uso. O alvo precisa ser queimado. Então ela diz algo que faz toda a equipe se arrepiar. Nós só queremos ter alguns convidados. Por favor, entre. Pelo que qualquer um da equipe pode ver, não há nós, apenas o alvo parado lá sozinho. A menos que ela esteja se referindo a nós como nas coisas crescendo no rosto dela. O líder do esquadrão grita com ela novamente, mais alto do que nunca, mandando largar a faca. O alvo chega em T-20 e 4 antes de preparar corretamente a arma incendiária que carrega. A faca de cozinha em suas mãos é cravada na lacuna onde termina o colete protetor dele, cortando através de seu uniforme e de sua carne por baixo. A equipe 2 abre fogo. Scarezilla se prepara para as persianas, subindo em sua perna enquanto ele chuta forte contra o vidro. É velho e se estilhaça ao impacto. O aspirante à estrela do YouTube puxa a perna para trás para evitar os cacos que caem como chuva. Ele evita cuidadosamente as bordas e pedaços de vidro restantes presos à moldura ao entrar. Exploração urbana. Esse sempre foi o lema do Scarezilla. Ele alcançou seus primeiros 100 mil inscritos e é hora de levar a sério a jornada rumo ao primeiro milhão. Poucos anos atrás, era só uma forma divertida de brincar com amigos e explorar prédios abandonados assustadores. De repente, parece uma maneira viável para o Scarezilla lucrar. Mas para levar a sério, ele precisou fazer escolhas. Ao clicar na lanterna, o feixe de luz branca ilumina o corredor adiante. Antes de progredir mais, ele tira 2 itens essenciais de sua bolsa, sua máscara e seu novo celular. O último é óbvio, sem seu orgulho e alegria, ele estaria perdido. A câmera dispara e seu flash embutido era perfeito para exploração em edifícios escuros e abandonados. E transmitir ao vivo para comemorar 100 mil inscritos seria literalmente impossível sem isso. O outro é resultado de uma dica que seu pai lhe deu quando ele começou a levar o trabalho de youtuber a sério. Compre uma máscara de amianto. O perigo em edifícios antigos não é só o risco de lesão, mas também a presença de materiais prejudiciais à saúde. O pai do Scarezilla aconselhou-o a comprar uma máscara de amianto e deduzi-la como despesa comercial na hora do imposto. Scarezilla coloca a máscara,
ajusta as alças, configura a transmissão e começa a introdução para as pessoas assistindo de seus quartos. Um microfone de lapela é preso à sua camisa, captando melhor sua voz para não abafá-la com a máscara. Ele dá as boas-vindas aos seus inscritos para outra transmissão incrível. Alguns comentários de apoio animam Scarezilla e o deixam empolgado para a transmissão. Algo se move. Os sons de algo vivo ecoam pelo corredor deserto. Scarezilla pula, reagindo às pessoas que assistem sua transmissão, mas logo ignora o barulho. Provavelmente era um rato. Mais espectadores se juntam à transmissão enquanto Scarezilla segue pelo corredor. Ele espreita nos quartos, liderando com o telefone, iluminando o hospital vazio que começou a enferrujar e apodrecer. O hospital parece exatamente como quando foi abandonado, como se todos tivessem simplesmente desaparecido um dia. Partes foram quase totalmente queimadas. Scarezilla recorda que um incêndio florestal na área dizimou a maior parte da pequena cidade. Ao vagar por lugares como este, é difícil para Scarezilla ignorar o quão isolado ele está. Antigamente, ele e seus amigos exploravam juntos lugares assustadores sobre os quais tinham ouvido histórias de fantasmas. Geralmente, traziam bastões e tinta spray para contribuir com o vandalismo que já cobria o local, mas ele já havia liberado todos eles. Scarezilla era a sua marca, uma carreira emergente, e ele não podia deixar ninguém impedi-lo disso. Nem mesmo seus amigos. Apesar disso, ele não estava totalmente só, devido ao seu chat. Os comentários estão chegando agora. Alguns espectadores fazem doações para poder tocar sons durante a live. O primeiro é, claro, um grito alto e horrorizado, áudio tirado diretamente de um filme de terror. É fácil rir disso, já esperando que os espectadores tentassem desconcentrá-lo e assustá-lo. Eles são bem-vindos para tentar, no que se refere ao Scarezilla. Cada doação ainda é dinheiro no bolso dele. Ele percorre alas de camas de hospital vazias, filmando-as com o celular, tentando ignorar comentários sugerindo que pacientes provavelmente morreram nelas. Então outro barulho distrai Scarezilla, não um do streaming no seu telefone, mas algo caindo na próxima sala. Ele congela, objetos deixados em lugares abandonados não caem sozinhos. Algo tem que derrubá-lo. Ele tenta se convencer de que é apenas outro rato, mas os espectadores na transmissão também ouviram, e como uma plateia entusiasmada, eles querem ver o que causou isso. Mesmo sabendo que provavelmente nada saltará da escuridão para atacá-lo, Scarezilla sai relutante do quarto onde estava. Atravessa outro corredor vazio e queimado em direção ao quarto de onde o som vinha. De fato, um velho suporte de soro parece ter caído no piso. Scarezilla tenta ver o que causou isso, iluminando o quarto com o pequeno LED branco de seu telefone. Uma forma escura dispara de debaixo de uma cama de hospital. Scarezilla sente algo correndo sobre seu pé e grita, derrubando seu telefone com a tela para baixo e a câmera apontando para o teto. A luz do flash capta um enorme rato inchado enquanto ele corre para fora do quarto. Scarezilla suspira aliviado, então se prepara para a inevitável zombaria de seus comentaristas. Ao pegar seu telefone e virá-lo, anunciando que era apenas um roedor de tamanho incomum, ele espera ver mensagens zombando do grito que ele deu. Mas em vez disso, todos os comentários parecem estar discutindo outra coisa, mal interessados no que aconteceu com o Scarezilla. O chat está vivo, com comentários sobre o teto. Círculos escuros e estranhos. Para Urbex Fan 420, Eka, o que é toda essa coisa? Para Spooky Watcher 237, nojento, isso é mofo? Para Here in My Garage 7, respondeu na cara, isso é só de onde o prédio foi grelhado. Da Grabber 68 respondeu, tem algo errado com aquele teto, cara. O que são todos esses círculos escuros? Scarezilla estica o pescoço para olhar o teto, onde a câmera do telefone apontava há pouco. Não há nada lá. Está um pouco pior pelo desgaste,
como esperado de um prédio abandonado, e não há sinais dos círculos escuros mencionados pelos comentaristas. O explorador urbano, pensando ter descoberto o que ocorre, suspira e repreende seu chat por tentar enganá-lo, ignorando os pedidos insistentes para olhar para o teto. Usuário Ailana: estou te dizendo, Zilla, olhe! Tem algo lá em cima, você não está seguro. Scary Zilla anuncia apressadamente que está deixando o hospital vazio. Ele sentiu um frio súbito e uma necessidade avassaladora de ir para casa, onde pode aumentar o termostato. Ele assegura aos seus comentaristas que a transmissão não está prestes a terminar e continua transmitindo enquanto sai do prédio abandonado, entra no carro e durante todo o trajeto para casa. Normalmente, ele nunca daria detalhes do seu endereço residencial, mas por algum motivo, Scary Zilla quer ver o máximo de pessoas possível rapidamente. Ele aponta pontos de referência e curvas, dando as direções mais precisas que pode para sua audiência, dizendo-lhes para virem à sua casa para um encontro improvisado com seus fãs. Comentários surgem, com oportunistas e trolls discutindo planos para aparecer. Minutos depois de Scary Zilla chegar em casa e aumentar o calor, o primeiro espectador chega. Depois, aparecem mais e mais, até que quase algumas centenas estão saindo da casa e indo para o gramado da frente. E embora nenhum deles saiba disso, embora nenhum deles possa ver, é assim que se espalha. Após um incidente, com um streamer exibindo conduta anormal, a Fundação SCP interveio para investigar. Amostras coletadas da casa do streamer e posteriormente examinadas pela Fundação eventualmente levariam à descoberta direta de outro surto de SCP-020. A anomalia foi descoberta por acaso, pois é impossível observar o SCP-020 a olho nu. Apenas as equipes forenses da Fundação, com câmeras fotografando as áreas afetadas, puderam verificar a presença desta anomalia, após confirmarem que não era resultado de equipamentos defeituosos. Aparentemente, por meio de algum meio anômalo desconhecido, o SCP-020 só é visível através do uso de câmeras, seja capturando fotografias ou gravando vídeos de áreas ou indivíduos afetados pela anomalia. Os pesquisadores não conseguem determinar a causa exata da camuflagem ativa, havendo debate entre diferentes grupos da Fundação designados para estudar o SCP-2020. As teorias variam muito, com uma corrente de pensamento sugerindo que a própria anomalia contém propriedades antimiméticas, levando a uma investigação dos especialistas em anomalias meméticas da Fundação, cujos resultados se mostraram inconclusivos. Analistas espectrais, por outro lado, insistem que o SCP-2020 é capaz de se proteger da visão, refletindo todas as formas de luz visíveis aos humanos para longe dele. Novamente, há poucas evidências que sustentem essa afirmação. Entretanto, a ideia é mais plausível que algumas alegações absurdas sobre o SCP-2020, incluindo um pesquisador que propôs que a anomalia era uma série de seres originados de um universo alternativo completamente plano e sem espaço tridimensional. Essa afirmação foi amplamente desacreditada pela Fundação SCP e descartada como provavelmente causada pela influência de drogas psicoativas, o que resultou na demissão do pesquisador que a propôs. Porém, eles estavam certos sobre uma coisa: SCP-020 com certeza está vivo. SCP-020 é um fungo anômalo, um organismo que não só é capaz de se espalhar a um ritmo preocupantemente rápido, mas que pode afetar tanto a matéria inorgânica quanto a orgânica. Vestígios do fungo e até mesmo amostras de colônias inteiras foram encontrados em superfícies como paredes e tetos, bem como crescendo em organismos vivos. Além do efeito anômalo inato mencionado, que o torna invisível à observação direta, o fungo também tem sido conhecido
por afetar diretamente os outros sentidos. Ele até influencia o comportamento dos organismos vivos que entram em contato com ele. O SCP-020 não só é capaz de crescimento em pequena escala dentro de uma residência humana, seu desenvolvimento não é impedido pelas variações de temperatura interna ou níveis de luz encontrados dentro de casas, apartamentos e outros locais semelhantes. Especialistas botânicos do dépito, de pesquisa em horticultura anômala da Fundação, consideram isso atípico para um fungo. A maioria das formas de fungos são conhecidas por se desenvolverem melhor em condições de pouca luz, bem como em lugares que são particularmente úmidos e quentes, pois temperaturas mais frias os tornam inertes. O modo como o SCP-020 aparentemente não é afetado pelo nível de luz presente em uma casa humana dá alguma credibilidade à teoria de que esse fungo não é afetado pela luz no espectro visível. Embora a causa exata dessa invisibilidade ainda não tenha sido determinada, ela deu origem ao nome coloquial entre os pesquisadores, o mofo invisível. Após uma colônia desse mofo anômalo se formar dentro de uma residência, a próxima etapa de seu ciclo de vida se iniciará. Esporos são liberados do fungo, que também são impossíveis de perceber a olho nu. No entanto, durante os testes e observações com vigilância por vídeo das amostras SCP-020, os pesquisadores da Fundação conseguiram determinar que há um padrão de como esses esporos se comportam uma vez liberados e como aqueles afetados por eles se comportam. Os esporos, seja por contato direto com a pele ou inalados sem o conhecimento, causarão uma rápida mudança no lobo frontal da pessoa afetada, responsável por ser o centro de controle comportamental e emocional. A mudança desencadeada pelos esporos é sempre a mesma, independente do sujeito humano, afetado pelo SCP-2020. Um sujeito afetado começará a sentir frio, sugerindo que os esporos são capazes de afetar diretamente uma área específica do lobo parietal do cérebro, o córtex somatosensorial. Qualquer especialista em neurologia da Fundação dirá que esta é a área do cérebro que avalia e processa sensações baseadas no toque de todo o corpo, incluindo posição, pressão, dor e, crucialmente, temperatura. Informados pelo córtex somatosensorial de que estão sentindo muito frio, os esporos SCP-20 podem compelir o sujeito afetado a aumentar o calor e a umidade dentro de casa. Isso geralmente é alcançado com termostatos e outras tecnologias de aquecimento doméstico, mas a Fundação tem conhecimento de casos de colônias SCP-2020 se formando em acomodações alugadas sem instalações de aquecimento adequadas. Pesquisadores estão impressionados e alarmados com os métodos usados por indivíduos afetados pelos esporos para aumentar a temperatura e umidade nesses ambientes. Aumentar a temperatura de um ambiente por sentir frio raramente é considerado anormal, mesmo quando desencadeado por esporos fúngicos anômalos. No caso daqueles afetados pelo SCP-2020, entretanto, sua compulsão para tornar seu espaço de vida mais quente e úmido não visa apenas manter o frio longe. Embora possam acreditar que suas ações são próprias e que estão aumentando a temperatura como normalmente fariam, na realidade, os indivíduos afetados estão transformando suas casas em um habitat mais adequado para o mofo invisível e transformando-se em um habitat mais adequado. A Divisão de Botânica da Fundação SCP confirmou que, assim como fungos não anômalos, as colônias do SCP-2020 crescem mais rapidamente em ambientes suficientemente úmidos e quentes. No entanto, os efeitos dos esporos do SCP-020 no cérebro humano não se limitam apenas a alterar a temperatura e criar melhores condições para o crescimento do mofo invisível, mas também ajudando a espalhá-lo. Quando o lobo frontal é afetado pelos esporos do SCP-020,
o sujeito sentirá um impulso compulsivo de se envolver socialmente com outros seres humanos com a maior frequência e capacidade possível. Essa mudança comportamental, às vezes difícil de detectar em indivíduos extrovertidos ou socialmente ativos, geralmente se manifesta na organização de encontros em grupo na residência, onde a colônia do SCP-2020 está presente. Amigos e familiares, até conhecidos e colegas de trabalho daqueles infectados com o mofo invisível, provavelmente receberão convites repetitivos e insistentes para se juntarem ao indivíduo afetado em sua casa. Ao participar desses encontros, as pessoas estarão inconscientes da infestação do SCP-020 devido à sua incapacidade de percebê-la. No entanto, sem que eles saibam, a presença deles permitirá que o fungo anômalo invisível se espalhe, pois os esporos das colônias de mofo ao redor da residência da pessoa afetada se fixam nas roupas dos convidados. Em certos casos, imagens de câmera mostraram que os esporos podem aterrissar na pele dos participantes e novas colônias de SCP-2020 se desenvolverão e crescerão diretamente em seus corpos. Isso é caracterizado por manchas severas vermelhas, quase cor de beterraba, na pele. Porém, como citado, elas só podem ser vistas por meio de fotos ou vídeos. Mesmo com os esporos agora espalhados para novos locais através de novos portadores, as colônias SCP-20 na residência original não vão parar de produzir esporos. Isso continuará a uma taxa exorbitante até que a quantidade de esporos e colônias de mofo invisível presentes em um local atinja um nível crítico de concentração. Quando isso ocorre, os efeitos dos esporos nos infectados iniciais rapidamente se intensificam. A saúde deles começará a deteriorar, levando à morte após um curto período. No entanto, uma vez que o sujeito afetado tenha expirado, eles ainda representam um risco de espalhar uma infecção SCP-020. O mofo continuará prosseguindo a crescer, permanecendo invisível em um corpo falecido, permitindo que se espalhe para qualquer socorrista, paramédico, agente de saúde ou quem quer que entre em contato com o cadáver afetado. Isso também, em vários casos, levou à descoberta de várias colônias de SCP-020 em necrotérios e funerárias, bem como dentro de veículos usados no transporte de corpos afetados. A descoberta inicial da fundação do SCP-2020 ocorreu em uma residência civil, em Censurado, lar de uma funcionária de um hospital local. As primeiras preocupações surgiram de um agente infiltrado da fundação dentro do quadro de funcionários do hospital que notou uma mudança dramática na personalidade de uma colega. Onde ela anteriormente era reservada e introvertida, a mulher parecia estar fazendo esforços ativos, quase agressivos, para socializar com o maior número possível de pessoas, tanto durante seu trabalho no hospital quanto fora dele. A mudança de comportamento, neste caso, foi tão drástica que o agente infiltrado no hospital notou imediatamente. Após discutir com um especialista em comportamento da fundação, eles determinaram que a mudança não foi causada por fatores psicológicos. Com uma infecção comportamental anômala desconhecida, a Força-Tarefa Móvel ETA-10C No Evil foi enviada para a casa da mulher afetada. Drones detectaram sua assinatura térmica e os operativos da Força-Tarefa Móvel invadiram a casa, encontrando a mulher na porta com uma faca de cozinha. O vídeo mostrou que 2/3 do rosto dele estavam cobertos por colônias de SCP-020. Gravações de áudio e vídeo da missão capturaram ela dizendo: "Nós só queremos ter alguns convidados." Pesquisadores da Fundação questionaram se SCP-2020 possui alguma qualidade parasitária desconhecida. No entanto, é desconhecido se e em que medida o mofo invisível usa as pessoas afetadas como hospedeiro.
Depois que a Força Tarefa Móvel neutralizou o portador original, a Fundação iniciou uma investigação com uma equipe de contenção. Através de análise espectral e varreduras das áreas circundantes, a Fundação percebeu que o problema era muito maior do que uma mulher infectada. Havia centenas de infectados, milhares de colônias, potencialmente centenas de milhares, se não milhões de esporos. Filmagens e fotos revelavam grandes manchas escuras nas paredes, pisos e tetos da casa onde a mulher foi encontrada, do hospital onde trabalhava e de qualquer edifício que frequentava. Pior ainda, qualquer pessoa que frequentava os mesmos lugares, pacientes com quem ela teve contato nos hospitais, suas famílias visitantes, médicos, enfermeiros e faxineiros. Era quase a cidade inteira. Para conter o surto, a Fundação SCP emitiu uma ordem permitindo a eliminação de toda a população civil. A própria cidade foi incinerada com a história de cobertura de um incêndio florestal catastrófico em vigor. Quaisquer amostras de SCP-2020 recuperadas foram seladas em câmaras de cultivo e armazenadas na área de pesquisa biológica 12. O acesso a essa área selada só é possível por meio de uma eclusa de ar. A entrega de nutrientes e outras manutenções essenciais para cultivar o fungo anômalo é feita usando robôs controlados remotamente, garantindo que a câmara fique sempre selada. Nenhum pessoal humano, de qualquer nível de autorização de segurança, deve ser permitido entrar em qualquer momento. Por meio de equipamentos de vigilância por vídeo hermeticamente selados, as equipes designadas para estudar o SCP-2020 mantêm um olho atento no fungo anômalo. Enquanto isso, engenheiros e especialistas em contenção da Fundação garantem a integridade da câmara selada a ar que abriga os espécimes. Todo o pessoal da Fundação SCP que entrar nas proximidades da câmara de contenção deve usar equipamento completo de biossegurança nível 5, incluindo os respiradores adequados. Ao deixar a área, eles precisam passar por uma desinfecção antifúngica completa. Houve relatos de pelo menos 12 surtos separados de mofo invisível. A Fundação continua a investigar a possível fonte do fungo e a desenvolver medidas preventivas. No entanto, atualmente, não se conhece uma maneira de contrariar os efeitos de uma infecção SCP-020 em humanos.